Então, vamos trazer a nossa convidada aqui, a jurista Carol Proner. Que prazer. Bom dia, Carol, tudo bem? Daphne, que prazer, Tereza. Obrigada por terem me convidado. Bom dia, Carol. Obrigada, dizemos nós, por você ter aceito o nosso convite num dia tão especial como esse de hoje, né, em que a gente tem que tomar cuidado com o verbo celebrar, né? Estamos recordando a tentativa de golpe de 8 de janeiro, ou estamos celebrando a derrota, né? Eu acho que podemos dizer celebrar, sim, é um dia de vitória da democracia sobre um tentativa de golpe de celebrar a derrota da tentativa de golpe, né? E não celebrá-la, né? Acho que é importante, sim. Achei tão bonito ontem o Congresso iluminado com uma faixa de cima a baixo, democracia nos une, né? Mais uma vez a gente tem as instituições unidas e dessa vez temos atos populares, né? Temos aí uma série de atos na rua que nós não conseguimos ter nos dias seguintes àquele evento. Mas eu li ontem excelente artigo seu, que inclusive está publicado aí na nossa página, na nossa faixa dos artigos, né? Olha aí que bonita esse no Congresso. Linda foto. Linda imagem. Então, mas ontem você escreveu um artigo lindo de avaliação e reflexão sobre o que aconteceu. Fale-nos mais sobre o significado de a gente estar hoje recordando e celebrando a derrota daquele fato, daquela tentativa golpista. Eu não quero ser uma pessoa que assim, que estraga prazeres aqui. Acho que é um dia de comemoração, é um dia que eu até escrevi no artigo glorioso, no sentido da resistência das instituições. Eu vou pôr essa ênfase, que é a ênfase utilizada oficialmente até pelo ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Ministério da Justiça. Acho que é um dia de unidade institucional. Eu acho que é isso também que pretende vamos institucionalmente falar, o chefe do Poder Executivo, ao convocar esse ato e as instituições, esse é o objetivo. Isso não é pouco, considerando. Eu estava revendo há pouco, um pouco antes de entrar aqui, porque sabia que vinha falar com vocês, Daphne, a minuta do golpe, a minuta, se assim for declarada mesmo como um documento preparatório para tudo que aconteceu, havia, e aqui não tem como deixar de evitar uma análise assim, jurídica prospectiva, o que poderia vir a ser, então, uma intervenção forte no Tribunal Superior Eleitoral. Havia ali, o objetivo era franquear uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, e todos os artigos dessa minuta, inclusive, incluem a consulta a organizações internacionais como a OEA, como a própria ONU, organismos internos, a própria OAB, legitimando essa intervenção para declarar esses ministros, portanto, disfuncionais, para colocar de alguma forma, e fazer uma intervenção que poderia resultar também em prisão por crime contra o Estado. Então, ali havia, juridicamente, uma preparação. Além dessas últimas informações que a gente não tem completas, eu acompanho também tudo que eu posso de revelações da Polícia Federal e do próprio Ministério e do próprio Supremo Tribunal Federal, quando revela uma parte do inquérito que está em andamento, essas ameaças contra a vida de ministros, a vida de familiares, etc., isso é muito assustador, mas esta minuta também demonstra que havia programaticidade do ponto de vista jurídico e de sucessão, né, da suspensão das eleições, eventualmente, e da interrupção do trabalho do sistema eleitoral brasileiro. Isso, somado a tudo que veio, e eu tentei destacar isso também no artigo, nós não podemos resumir estas ameaças ao 8 de janeiro, que foi o momento de violência, de ápice, de síntese da violência. Agora, o que veio antes? Eu estive em Brasília, você estava lá, Tereza, acho que a Daphne também, dia 12 de dezembro, no dia da diplomação. Aquele dia, eu fiquei num hotel na parte hoteleira de Brasília, no eixo hoteleiro,
e não pude voltar para casa até determinado horário, e eu estava vestindo uma roupa que não era a cor adequada naquela hora. Vamos dizer, eu estava vestindo uma roupa vermelha. E aí eu tive que trocar de cor, eu tive que trocar de roupa para cruzar. E isso, eu não sou dada a medos normalmente assim, tento racionalizar ao máximo, mas ali não era possível não chamar atenção vestido com uma determinada bandeira, como se fosse, né? Claro. Eu não pude voltar para casa durante 500 metros, tive que andar a pé até o hotel, porque estava tudo interrompido, e as ameaças eram graves, assim, no sentido do perímetro ali, e ônibus queimados, já um tipo de violência que não é comum para Brasília. Então, já alguma coisa muito grave estava sendo preparada, antes mesmo, no 7 de setembro de 2021, se a gente voltar no tempo, as ameaças e as promessas, e relembrei também aqueles ataques com fogos de artifício contra o edifício, a sede do Supremo Tribunal Federal em 2020, quer dizer, algo constante, ano a ano, e que resulta, ou que deságua no 8 de janeiro. Perfeito. Deixa eu agradecer só o Daniel, que está aqui indicando a Carol para a ministra do STF ou da Justiça. Obrigada, Daniel, aqui pelo seu apoio. O Daniel está sempre aqui conosco, Carol, é um amigo querido. E agradecer a Nádia também, Dimitrov, e a Reginalíssima também. Tereza? Carol, quer falar aí para os seus apoiadores, para o Supremo e para a Justiça? Cada um no seu espaço, né? Acho que tem tanta coisa para fazer na academia. Eu sou professora, então eu trabalho em Instituto de Pesquisa, atualmente assessora lá no BNDES também, fazendo uma ponte com o direito econômico, então tem muito trabalho a fazer, não, ministro? Tem tantos candidatos e candidatas boas aí para frente, né? E nós já temos a indicação, estou muito esperançosa com as indicações feitas, o ministro Flávio Dino vai começar agora, vamos em frente. E diga onde você está, se aquela sua última nomeação para a Comissão de Ética Pública. Comissão de Ética Pública da Presidência da República, muita honra também ter sido convidado, um colegiado que vem com uma função já de algum tempo, né, por lei desde de 1999, que vem a legislação que fundamenta essa comissão, que vem sendo modificada e ampliada na sua função de aconselhamento em matéria de transparência e ética pública vamos dizer, para a alta administração pública do país. É uma comissão formada por 7 integrantes, eu começo a trabalhar esse ano, é uma função não remunerada, é importante dizer que é uma função de acompanhamento e dessas questões de transparência e ética pública para aconselhar o presidente no atuar dessas funções de altas autoridades do Estado brasileiro, nesses aspectos, né? Mas isso não me retira da universidade. Com relação ao BNDES também eu devo me afastar, porque, de certa forma, o BNDES é jurisdicionado, é uma entidade jurisdicionada, os seus diretores, o presidente, embora eu pudesse me declarar impedida nos casos que envolvessem essa entidade, mas provavelmente não é o caso. Eu devo me afastar, porque também tem muitas coisas para fazer na área acadêmica que eu volto a me dedicar a partir de agora. Mas, assim, justamente por isso, Tereza, que eu fiz essa comparação com o momento que vivemos hoje, no dia de hoje, que é um dia de celebração, com o que tive a experiência também na Comissão de Anistia, de trabalhar teoricamente com o conceito de justiça de transição, que é algo que a gente não absorveu, talvez, no dia a dia. Isso ficou muito, talvez, até no âmbito acadêmico e institucional. A possibilidade que a sociedade tem de analisar uma situação de crise e de quase ruptura, ou ruptura, no caso de golpes, e que é diluído no tempo. Nem sempre estamos preparados para fazer certas análises, nem sempre a correlação é favorável para que a sociedade, com tranquilidade, possa se autoavaliar e avaliar o que aconteceu com ela mesma. Então, aqui, talvez, hoje, nós vamos conseguir, até com as informações que temos, para saber a cadeia de mando, como é que isso aconteceu, quem é que estava envolvido, e inquéritos em andamento, né? Me impressiona muito a quantidade de processos, né, e de pessoas. Eu ouvi o Alexandre de Moraes há pouco, ministro, dizendo já que nós temos aí 26 condenações, 30 ações penais com data marcada para julgamento, né? E agora, em fevereiro, tem aí 7 policiais militares com processos
contundentes, assim, bem instruídos, né? E hoje também, essa 23ª fase da Operação Lesa Pátria, tudo isso instrui o raciocínio de como é que ideias extremistas, a política, né, de combate a um conceito de política democrática vai avançando e chega ao ponto, né, de suscitar manifestações desse tipo, com gritos, né, de pátria, Deus, família, propriedade, com armas, com balaclava, com estrutura de inteligência para poder chegar num edifício público com um certo conhecimento do mapa desse edifício público, enfim, com tudo isso que tem sido levantado. Então, eu acho importante, já tem aí hoje 47, 48 mandados de busca e apreensão, tem até uma prisão preventiva, né, e a ideia de preservar o patrimônio, porque a ideia é restituir o Estado e restituir e repatriar esses valores dessas pessoas, se comprovado for que financiaram e ajudaram a destruir o patrimônio público. Então tem tudo, hoje é um dia importante, porque o patrimônio público efetivamente foi lesado de uma forma muito dramática, muito triste, os funcionários que cuidam do patrimônio têm ajudado desde o primeiro dia, né, da destruição. Então, tem toda uma simbologia que precisa ser resgatada na memória coletiva, na memória social. Mas isso não esgota, não é o dia 8. O que foi que nos trouxe até aqui? Nós sabemos, estamos na resistência desde 2016 e antes, desde 2013, que há eventos na sociedade brasileira que fogem um pouco de uma leitura política que nós estávamos acostumados vamos dizer, na resistência democrática ao golpe civil-militar da ditadura. E depois tem muita coisa a ser vista, tem muita expectativa, né? Tem muita gente querendo dar uma única versão. A memória é flexível, a memória é algo que ninguém em democracia pode pôr um ponto final. A ideia é um pouco essa, para a gente fazer uma reflexão em comparação com outros momentos de justiça transicional que tivemos no passado, ainda que nem tudo possa ser comparado, porque nós não tivemos um golpe concluído, né? Mas há sim situações e há também responsabilidades que envolvem setores, inclusive o setor militar, até certo ponto a gente não sabe o quão envolvidos eles estavam, né? Eu queria pegar aí nesse ponto, Tereza, rapidamente. O nome do ato é Democracia Inabalada, né? E você acabou de dizer, lembrando de 2016, a gente pode lembrar até antes, né, de todo o processo da mídia golpista, a Lava Jato e tudo mais, né, a queda da Dilma, o golpe contra a Dilma, e aí se coloca o nome Democracia Inabalada. Ao meu ver, a democracia foi abalada e demais, foi completamente abalada, né? Como é que você vê essa escolha desse nome? É como se fosse assim uma tentativa de a gente bota um ponto agora, e o próprio presidente Lula falou hoje, a gente passou o vídeo aqui mais cedo, que ele acredita que esse século que estamos vivendo agora não haverá mais tentativas de golpe de Estado, né? A partir de agora. Eu sofro com isso, eu acho que vai haver muitas tentativas de golpe de Estado. Como é que você vê a escolha do nome, o futuro, e essa importância, né, de você narrar os fatos, né, Tereza? E Carol. Bom, passo para a Carol. Acho que a Tereza deve saber mais que eu ou vocês mesmos. Inicialmente era titulada Democracia Restaurada, né? E depois foi rebatizada com o nome que titulou o slogan usado pelo Supremo Tribunal Federal durante a campanha eleitoral de 2023. É um evento que tinha como nome Democracia Inabalada. Então, essa foi a escolha. Eu não sei qual foram os motivos pelos quais eles recuaram na ideia de democracia restaurada, porque, enfim, eu já acho que tem como defender os dois nomes por determinados, com determinados critérios de pressuposto, assim. Mas é fato, eu acho também. Eu sou dessas... falar um pouquinho sobre isso, Daphne, do slogan. Acabou prevalecendo por uma espécie de gentileza institucional, ou coisa assim, para com a ministra Rosa Weber. Ela se apegou, que era presidente do Supremo, que teve um papel importante ali naquele momento, e ela criou esse slogan nos dias seguintes para ali uma série de eventos, de peças,
que a TV Justiça exibia e tal. Agora, o Democracia Inabalável, então, assim, pensou-se mesmo, como a Carol falou, democracia restaurada, pensou-se em democracia resistente, podia ser democracia vitoriosa, né, e tal. Mas o inabalável não quer dizer que ela foi ou que ela é inabalável. Eu acho que o sentido da ministra Rosa, ali do Supremo, era o seguinte: queremos uma democracia inabalável, não dizendo ela é inabalável, entende? Assim, mais ou menos no sentido do compromisso. Nosso compromisso é com uma democracia inabalável. Mas eu concordo que ele passa mensagens, digamos, ambivalentes, né? Assim, eu acho que foi isso o negócio com a coisa. Mas devolvo para a Carol, falando, eu queria retomar, você mesma tocou na questão dos militares, e você encadeou aí, Carol, fez aí um resumo do que eu imagino que seja a justiça de transição, todo esse conjunto de procedimentos jurídicos, né, que estão em curso, de inquéritos, investigações e depois punições, quer dizer, já há punições não completas, digamos assim, mas esse conjunto constitui, né, digamos, a justiça de transição, não é isso? Esse conjunto de ações. Acho que a Carol travou. Travou. Vamos ver se ela volta, se ela destrava. Hoje a internet está pregando peças aqui no Bom Dia 247. Opa, voltou. Carol voltou. Não sei se ela escutou o que você falou, Tereza. Repete o finalzinho. Não, ela estava dizendo assim, esse conjunto de ações judiciais, inquéritos, prisões, denúncias e punições, que por hora são muito poucas ainda, isso constitui a justiça de transição, né? E de modo que a sociedade perceba isso, que é preciso. É isso que você chama de justiça de transição? Não, justiça de transição tem que ter as vertentes da memória, verdade, justiça e reparação. Né? São formas de transicionar algum trauma, alguma forma de violência, no caso da ditadura militar. Fica muito claro o período, né, que a lei de anistia, por exemplo, estende para reparação de crimes, etc. Nesse caso, repete os 4 elementos. Você falou. Memória, que é uma memória, pode ser uma memória individual de atos de exceção que possam ter coletiva, uma única pessoa ou coletiva. Verdade, que também é uma verdade, que são verdades no plural. Justiça, que tem a questão da responsabilização, sem dúvida nenhuma. E reparação, que por exemplo, hoje nós estamos vivendo um ato de reparação, restauro, memória, simbologia patrimonial e simbólica da democracia brasileira. É mais amplo do que eu estava pensando. Muito mais amplo. Aqui, nesse caso, também não tem a ver com um modelo tradicional de golpe de Estado. Né? Quando se fala em tentativa de golpe, não está se falando de um golpe tradicional. Está se falando de um golpe que foi produzido ao longo do tempo, com a produção de fake news, com a produção e o cultivo de ódio a partidos políticos, ódio a uma corrente política, ódio à esquerda, né, de modo geral, ódio aos comunistas, ódio, enfim, fala-se muito, né, os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal estão muito interessados na produção da fake news, das mentiras conduzidas por, a expressão do Alexandre de Moraes milícia digital, né, que produziu, de certa forma, situações de impunidade virtual e que conduziram as pessoas às ruas, levaram as pessoas aos acampamentos. É mais do que um convencimento ideológico, vamos dizer, de certa forma, clássico. Né? Então, assim, existe a ideia de justiça de transição aqui não é a justiça de transição do período da ditadura militar, nada disso, mas tentar dar ao direito a uma sociedade de revisitar o que aconteceu. E nesse caso aqui, o que nos trouxe ao 8 de janeiro vai muito além. Do ponto de vista da justiça eleitoral, são datas concatenadas e atos concatenados e vamos dizer assim, uma escalada que o tempo todo também foi contida pelo próprio tribunal, pelo próprio Supremo Tribunal Federal,
que vocês lembram os últimos anos como foi, né? Então, quase que uma oposição de poderes ali, no caso do Poder Executivo incitando desconfiança eleitoral e o Supremo Tribunal Federal afirmando o tempo todo que o sistema era seguro, que as urnas eram seguras, e as candidaturas presidenciais ocorreram nessa, né, as campanhas, as manifestações e os atos de candidatura ocorreram nesta tensão. Foi muito sofrido para a democracia brasileira esses últimos anos. Então, tudo isso culmina no 8 de janeiro. Não pode ser, a gente tem que estender para trás, tanto do ponto de vista da ameaça eleitoral, quanto também, no meu ponto de vista, e a Daphne vai concordar comigo, com aquilo que levou às eleições de 2018 e aquilo que impediu com que as eleições de 2018 fossem diferentes do que foram. E aqui eu cito uma data, né? Eu sei que é um pouco duro ficar falando nisso num dia como hoje, mas eu cito o 30 de agosto de 2018, quando por 6-1, os ministros do TSE inabilitam o então candidato, deixando ao Partido dos Trabalhadores 10 dias para que escolhesse outro candidato, que foi quem concorreu com Jair Bolsonaro. Então, isso tudo não conta também na nossa memória, a gente tem direito de rememorar isso. E eu menciono ao final também do artigo o tweet do general Vilas Boas naquele momento da prisão preventiva, que acabou significando a prisão antecipada do presidente Lula naquela decisão do juiz Sérgio Moro. Então, deixa eu te fazer uma pergunta dentro desse encadeamento histórico aí que você traçou muito bem lá no artigo. Então, talvez o início de tudo é 2013, né? Aquelas manifestações. Depois a gente vai aí nessa questão do Gilberto, tá, Daphne? Mas vamos esgotar mais esse encadeamento histórico aqui que ela colocou. Talvez tenha sido 2013, que depois de 2013 vem Lava Jato, aí vem o golpe contra Dilma, e depois vem o processo contra o Lula, a prisão, o julgamento do habeas corpus, que também foi, né, um momento decisivo para que ele fosse preso, aquela outra decisão do próprio TSE não aceitando a candidatura dele, quer dizer, naquele momento as instituições, essas duas instituições que eu cito, elas não estavam assim tão comprometidas como estão hoje, né, com a normalidade democrática, porque convalidaram, digamos, de certo modo, aquelas exceções, né? Tirar a candidatura do Lula foi o que viabilizou a vitória do Bolsonaro, e veio o Bolsonaro e tal, e chegamos a 8 de janeiro. Bolsonaro passou o governo todo dele pregando golpe, né? Por isso, eu acho assim, às vezes, não existem provas contra o Bolsonaro, existe um conjunto de obra, né, contra o Bolsonaro, né? Eu acho que aquela história, aquela postagem que ele fez dia 10 de janeiro, aquilo não tem a menor importância diante de coisas mais graves que ele fez ao longo sobretudo dos últimos 3 anos dele, dos últimos 3 anos do mandato dele. Mas nesse encadeamento aí, olhando lá para trás, onde tudo começou, né, eu tenho uma pergunta assim, que sempre me incomoda, um comichão. Onde foi que nós erramos? O que foi que aconteceu? Né? Onde as coisas saíram do lugar? Começou uma disfuncionalidade da democracia brasileira que permitiu o início e depois a continuidade de tudo. Né? Porque desde a transição, desde a Constituinte, tudo andava dentro dos eixos, tinha disputas, momentos de tensão, mas tudo estava dentro do esquadro, né? Depois começa tudo a degringolar. O que aconteceu, né? O que fizemos de errado? Posso, antes de passar para a Carol, só colocar a mesma pergunta? Faz o ministro Gilmar Mendes, né? Precisamos ver em que erramos para evitar que o 8 de janeiro se repita. O Gilmar, né? Eu posso dizer ao Gilmar, por exemplo, que ele errou em não deixar o Lula ser ministro da Dilma. Mas talvez, Carol, além de responder a pergunta da Tereza, respondesse também a pergunta do ministro Gilmar Mendes, Carol. Eu ia responder de outro jeito, mas eu vou falar da entrevista, essa excelente entrevista do ministro Gilmar Mendes. Excelente entrevista. Acho que serve como exemplo, talvez, para a gente começar a responder essa pergunta.
ele revisou a posição dele, né? E pensou, ele mesmo admite nos votos que deu ao longo ao longo, vamos dizer assim, dos julgamentos do lavajatismo, de modo geral, ele admite a grande fraude jurídica, ele admite que houve uma fraude jurídica do qual ele também foi, de certa forma, como é uma fraude, ele foi também enganado, tem um período de enganação que aconteceu com setores vamos dizer, eu nem vou falar disso, porque eu falo tanto de lavajatismo que eu tenho já algumas implicâncias aí, mas vamos dizer que a gente entende o que ele disse, né? Talvez as pessoas poderiam ter agido, não agiram. O que adianta? Vamos fazer, a justiça de transição não significa voltar atrás e vamos julgar os ministros que não fizeram a correição no momento em que poderiam ter parado o juiz de piso de fazer o que ele disse que tinha que fazer para combater a corrupção no país, né? E a imprensa e os jornalistas e os editoriais, não acho que vamos fazer justiça desde as origens, acho que não é isso, é um processo de aprendizado, mas se me perguntar um elemento ou um fato que é basilar, ou que é o alicerce dessa desestabilização, sem dúvida nenhuma, é a abreviação do mandato de um mandato da presidenta eleita. Isso é, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista da legalidade, é a ilegalidade zero. Ali aconteceu uma grande traição institucional do país, uma ruptura, e que logo em seguida, no dia seguinte do afastamento, ainda para julgamento definitivo do processo de impeachment, a substituição de um projeto nacional. Ali é um período histórico que a gente precisa olhar com mais calma para ver quais foram as substituições normativas, as reformas, porque aquilo tudo é que deu a estrutura que se combina depois com o bolsonarismo, com um governo mais autoritário no sentido político, e que resulta no esfacelamento do Estado. Isso é o que vocês falam o tempo todo. Eu sou fã do 247 e da forma como vocês conduzem essa memória que não pode ser esquecida. Agora, o 8 de janeiro é o acúmulo dessas disfuncionalidades, desse desprezo institucional, e que passa também, em algum momento, por essas instituições de justiça, né? E que, de alguma forma, bem ou mal, se foi fruto dessa grande fraude jurídica. É muito grave o que aconteceu com o lavajatismo e com a Lava Jato, no sentido da inabilitação política do líder, que hoje é o único, isso é muito importante, é o único que consegue fazer a convocação nas férias, né, e nos recessos, e fazer algum grau de unidade até para a governabilidade. Foi assim no ano passado? Assim, desculpa te interromper, mas só para enfiar essa cunha aqui. Você diria que a responsabilidade das elites políticas que fizeram o golpe contra a Dilma, interromper o mandato dela, é equivalente, de um lado, e do outro você avalia isso como equivalente também do outro lado à Lava Jato dentro do sistema de justiça? Complementares. São complementares? Têm o mesmo peso? Não, são complementares no sentido que se complementaram mesmo. Acho que elas foram, a palavra é dura, mas viram ali uma oportunidade, para não chamar de oportunidade, viram ali uma oportunidade de seguir adiante com um projeto, por exemplo, de privatização mais forte, de desestatização. Eu estou num banco agora, num banco nacional de desenvolvimento, eu vi o que aconteceu lá. A gente muitas vezes fica centrado nas lideranças políticas, mas não vê o que aconteceu com as instituições. O BNDES é um exemplo do que aconteceu com o esvaziamento institucional e capacidade soberana do país. Soberana no sentido econômico, soberana no sentido de estrutura, de PAC, de construir a estrutura para levar o Brasil adiante, geopoliticamente, geoestrategicamente. Então, realmente, a Lava Jato, pelas consequências econômicas, tudo isso, Lula era a face visível, mais importante, mais flagrante, e que agora volta. Então, o interessante do 8 de janeiro também é celebrar essa capacidade de liderança e, de certa forma, de restauração que a própria população, ao votar nele, apesar da eleição como ela foi, apesar das ameaças, apesar de atemorizados
que estamos. O temor, eu vejo assim muito isso, Tereza, um dia tenho que ver se tem gente estudando isso para valer nas academias, nos estudos, porque o que aconteceu com a estrutura cultural de atemorização desse punitivismo lavajatista no Estado é muito grave, né? Então, e as pessoas estão muito atemorizadas, ninguém fala de política nesses espaços, né? Ninguém fala de candidaturas nem nada, porque tem um medo impregnado aí na nossa sociedade, a gente tem que superar isso. E, mesmo assim, o candidato perseguido foi eleito e conseguiu fazer a unidade, inclusive nesse dia 8 de janeiro, talvez alguns setores que atuaram de forma diferente no passado se deram conta do risco no dia 8 de janeiro, há um ano atrás. Então, acho que tem toda uma valorização de uma data limite e que, não sei se naquela data, mas com tudo somado, com uma minuta, com o 12 de dezembro, com aquela situação de sítio, praticamente, que nós vivemos quando trabalhamos no governo de transição em Brasília, naquele CCBB. Não sei se você lembra como era a sensação de estar ali, sem saber bem o que estava acontecendo, parece que havia, não sei se isso se confirmou, mas tinha algum tipo de ingerência, tinha observação estranha lá dentro, havia monitoramento, e agora a gente fica sabendo que tinham 30 mil pessoas monitoradas por uma entidade que tem relações com outro país, etc., com Israel. Bom, então, assim, que tipo de democracia, para voltar no argumento da Daphne, era essa? Então, eu concordo um pouquinho que vem a nossa democracia, nós estávamos muito ansiosos e tensos, amedrontados, porque tinha ali, paralelamente, funcionando, inclusive, um sistema de monitoramento pela BIM contra 30 mil cidadãos brasileiros, né, com um grau enorme de ilegalidade que está sendo agora também apurado. Eu não sei, mas volto a dizer, acho que temos que celebrar, porque tem uma vitória aí, que, bem ou mal, algum tipo de justiça popular foi feita na eleição do Lula, porque como é que as pessoas podem votar sobre todo esse passado de perseguição? Com um voto, dando um voto de confiança política, que é a eleição, que é, vamos dizer, a soberania popular na participação via voto, né? Voto. É uma representação indireta. Então, nesse caso, temos que celebrar, sim, a atuação desses atores, né? E a própria ministra Rosa Weber, que nesse momento dirigia o Supremo, presidia o Supremo, perdão, e também os outros ministros. Hoje, o ministro Barroso vai inaugurar, imagine, o ministro Barroso, que teve uma atuação na Lava Jato, da qual foi alvo vários artigos meus, por exemplo, né? Hoje eu converso com ele. Lavajatista? O lavajatista durante aquele período e tudo, mas ele vai inaugurar hoje uma importante exposição, acho que às 14h, antes, né? Chama-se Após 8 de Janeiro, Reconstrução, Memória e Democracia. O objetivo é a valorização e preservação da memória institucional da corte e reconstrução e restauração patrimonial. Mas é tudo isso, ele tem tido também falas muito importantes, muito valiosas. Então, eu acho que tem isso também é o direito à memória histórica e relembrar aquilo que foi realmente, aquilo que foi a razão. E tem que nos trouxe ao dia 8 quase, vamos dizer assim, um trauma, um novo tipo de golpe, etc. Agora, há sim, né, talvez um pouco mais sutil que no passado, uma tentativa de passar pano, né, não só com relação a pessoas que eventualmente fazem parte de uma cadeia de mando ou de altas patentes desse corporativismo militar que funcionou muito bem para inabilitar e para praticamente eliminar os efeitos da Comissão Nacional da Verdade, por exemplo, ali na saída da presidenta Dilma também a comissão, o resultado, né, as consequências da Comissão Nacional da Verdade é que tinham que prosperar e que tinham que produzir, inclusive processos eventualmente de restauração, de indenização, se fosse o caso, etc., e paralisaram, né? Vejam que depois da saída da presidenta Dilma não se tocou mais no assunto da Comissão Nacional da Verdade, e a Comissão de Anistia foi desmontada. Eu mesma saí por não reconhecer legitimidade na presidência
do presidente Temer. Não, eu pedi para sair, pedi demissão de um cargo não remunerado também, mas só para mencionar isso. É uma situação que eu acho que as pessoas hoje precisam ver que tem realmente um movimento de passar pano. E a gente tem que olhar um pouquinho nisso, porque em democracia nós vamos continuar verificando e discutindo as razões pelas quais nossa democracia segue ameaçada. Queria entrar nessa pergunta, que é a pergunta do Gilberto Cruvinel, né? Então, a gente tem aqui... E aí, lembro, né, Carol, que o próprio ministro Toffoli disse lá na época, quando o Temer assumiu, que não tinha acontecido golpe militar em 64, tinha acontecido uma revolução. Não sei se vocês se lembram desse caso do Toffoli, que tinha um assessor militar, inclusive, e a gente fica até hoje se perguntando... Que veio a ser ministro da Defesa, né? Isso, exatamente. Que é o Azevedo, o general Azevedo. Então, eu vou colocar aqui o Twitter da deputada Jandira Fegali, onde ela mostra aqui 12 indiciados, né? 12 indiciados, 12 militares, se a gente contar o Jair Messias Bolsonaro também como militar. E aí eu queria entrar justamente nessa questão de que quando é que serão presos essas pessoas. E aí vou ler aqui a pergunta do Gilberto, que a gente ficou devendo. Só agradecer a Maria de Lourdes antes. Obrigada, Maria de Lourdes. E a Maria dos Anjos, bom dia, sem anistia, inclusive para os militares golpistas. O Gilberto, que fez a pergunta para você, existe um temor reverencial no governo e no judiciário de investigar e processar os militares de alta patente? Ainda tememos os generais? Ele pergunta. E só para a gente finalizar os superchats, Carol, Clides diz, erramos lá atrás, deixamos a Constituição de 88 ser mutilada. E o Carlos Alberto Veloso Lopes, obrigada, Carlos Alberto, pelo apoio. Resumindo, a direita não conseguia vencer o PT nas urnas, se juntaram com a esquerda antipetista, deram golpe no PT ao tirar Dilma sem crime, iam perder com Lula, prenderam Lula e não adiantou, tiraram ele da disputa e pariram o nazista Bozo. O Carlos Alberto não faz aqui um resumo bem interessante, né? Mas voltando à questão de como é que você está vendo o avançar desses indiciados e da própria prisão do Bolsonaro. O jornalista Reinaldo Azevedo diz achar que o Bolsonaro pode ser preso, né? Você acha, Carol, que esse processo está andando conforme deve se andar? Porque o do Lula, por exemplo, foi a jato, né? Fala, Tereza. Antes da Carol responder, deixa eu acrescentar só mais uma coisa. Você enumerou, listou o grande número de ações de indiciados, os que já foram presos, os que já foram denunciados. Hoje tem uma ação contra financiadores. A cúpula da PM do Distrito Federal vai ser julgada em fevereiro, né? Tem tudo isso, mas não tem militares indiciados, Daphne. Não é, Carol? Esse tweet Tem militares indiciados. São apontados pela CPMI, então, né? Não é, a palavra indiciado está errada. Jurídica, lá no processo judicial, não tem. Perfeito. Não há militares indiciados ainda, não há Bolsonaro indiciado. Nada disso está acontecendo. E os militares, teve aí, pelos procedimentos internos deles, 2 militares, um que sofreu advertência e o outro 3 dias de prisão. E nada mais, né? Só para a gente saber. Não, é importante, então, perguntar para a Carol, porque indiciados pela CPMI, mas não é indiciado pela Justiça? CPMI não indicia. Não. Vamos lá. Nós temos 7 policiais militares que estão presos até hoje. São mais de 300 PM, não militar, militares do Distrito Federal que eram responsáveis pela segurança e que são acusados de terem colaborado de forma direta ou indireta para a invasão da sede dos poderes. Essa acusação está em andamento. Aquilo que vamos dizer, sustenta a prisão preventiva durante todos esses dias... São vários dias, né? Então, prisão preventiva, um deles, por exemplo... É um ano, né? É um ano de prisão.
7 habeas corpus que foram rejeitados já, então, quer dizer, tentativa jurídica de defesa de todo tipo, eles continuam presos, né? E a partir do 8 de fevereiro, acho que aqui tem um registro importante, começa o julgamento, após o recebimento da denúncia pelo PGR. Então, aqui temos também, a Tereza sabe, uma das coisas que eu coloquei no artigo também é o papel da PGR em tudo isso, que no passado já, ao não funcionar, ao se omitir, ao engavetar, ao fazer todo tipo de coisa, o bolsonarismo prosperou. É parte da estrutura de memória é parte dos elementos de memória que nós temos que ter presente para compreender o 8 de janeiro, sem dúvida nenhuma. Há uma tendência de que eles possam ser condenados, mas tem uma questão aí, não sei se você sabe, Tereza, melhor do que eu isso, mas há uma Câmara Legislativa do Distrito Federal, uma espécie de Assembleia Legislativa, porque o distrito é diferente dos estados, né? Nós acabamos de entrevistar o Chico Vigilante. Então, a Comissão Parlamentar de Inquérito, na Comissão Parlamentar de Inquérito do Distrito Federal, eles foram inocentados. Eles foram inocentados, os 7. Né? Há uma acusação de que não há isenção, que os próprios parlamentares... A cúpula da PM foi inocentada lá, hein? Na CPI... A política local foi, digamos, ingerência da política local, né, do Distrito Federal. Ibanez, tudo isso, o MDB local e tudo isso, tem até se eu não me engano, a presidência tem alguma ligação com a polícia militar. Então, há um temor que os 7 militares da alta cúpula, alta cúpula da polícia militar, nesse sentido, podem voltar a pesar aí nas dúvidas da corporação, a pressão da corporação em relação a um sentimento já de apaziguamento e de continuidade democrática e tal. Então, tem aí, esse julgamento vai trazer, naturalmente, na corporação da polícia militar, pelo menos, um olhar de observação e uma apreensão. Né? Isso é agora em fevereiro. Então, nesse sentido, agora em fevereiro, essa informação foi dada pelo próprio, se eu não me engano, Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes que deu ontem essa informação. Isso. Né? Então, tem um avanço nesse sentido. Né? Mas o comando... Mas Forças Armadas... Forças Armadas, não. O que tem assim, a Jair Bolsonaro consta do inquérito, né? Mas são outras ações, tem a ver com a questão das joias, a questão... Isso aí são outras ações, mas nesse caso, desse inquérito, o Jair Bolsonaro foi incluído no inquérito já, né? Se eu não me engano, foi 2001, se eu não me engano que ele foi incluído no inquérito para o nome dos atos antidemocráticos. Faz parte faz parte. Agora estou tentando lembrar aqui, porque às vezes a gente esquece a data das... Eu acho que ele foi incluído na questão dos embaixadores, Carol, naquela caso dos embaixadores. Porque tudo isso é isso que eu estava dizendo, e não tem como não correlacionar as falas, né, as falas contra os ministros e especialmente Alexandre de Moraes, enquanto presidente da República, mais a fala com os embaixadores para, de forma definitiva, abalar a confiança no sistema eleitoral brasileiro, mais, né, tudo isso. Então, e as fake news de modo geral, e a própria... Tem mais algumas coisas que o ministro Alexandre de Moraes falou hoje numa entrevista que eu lembro, greve dos caminhoneiros, que tinha também citação desses grupos, a solicitação por um partido político para que desqualificassem urnas com determinada tendência de votos, a questão da Polícia Rodoviária Federal e o Silvinei, então muitas coisas, né, que conectam. Agora, o certo, do ponto de vista... As pessoas querem saber de militares no sentido Forças Armadas. Não temos militares de alto comando iniciados. A CPI fez um belo trabalho, né? A Jandira Fegali, deputada federal Jandira Fegali, do meu ponto de vista, uma das mais importantes parlamentares brasileiras, se não a mais importante para mim, tenho um afeto especial pela Jandira, fez um trabalho extraordinário e faz aí, ao chamar atenção para isso. E eu disse... A relatora também teve a coragem de incluir, extraordinária o papel dessas mulheres, e eu acho que é aquele silêncio, de novo, né? A corporação militar é impressionante, né? Durante
a ditadura militar e na justiça de transição com as permanências autoritárias, os entulhos autoritários, como a gente chama na academia, né? A justiça autoritária também, porque inclusive a justiça civil ajudou nessa permanência autoritária, e a corporação, talvez a corporação militar só não seja mais forte que a corporação judicial hereditária também, é uma coisa que a gente estudou isso na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com um estudo mesmo de caso, cujo relatório foi absorvido pela Comissão Nacional da Verdade. Então, por isso que eu estou falando, eu estudei o caso da Paner, a Justiça Civil. Então, assim, é difícil. Realmente, a mistura, né, de autoridades de alta patente, e um deixa disso, e um apagamento que envolve também setores da mídia, né? Então, vamos ver pela frente. Agora, também, eu acho que o comportamento do presidente Lula, eu tento entender todas as partes, assim, não quero ser uma pessoa assim, que fica em cima do muro, e não sou, mas, de certa forma, ao contrário disso. Mas eu entendo a posição do presidente Lula de jogar esse país para frente, porque nós temos que reconstruir, nós temos que pactar também aquilo que for possível para reconstruir, reconstruir mesmo, a palavra agora é essa, as instituições que foram destruídas. Eu vejo muito isso no BNDES, o trabalho que está sendo feito de reconstrução. Tereza Campelo, né, lá como uma das diretoras do BNDES, Nelson Barbosa, poxa, a Luciana, o próprio Aloysio Mercadante na direção isso para falar, eu estou só falando isso, que é um lugar onde eu estou vendo no dia a dia a importância de conciliar até certo ponto, conciliar não. O banco está fazendo um trabalho extraordinário. Eu acho que o BNDES está cumprindo um papel extraordinário nesse soerguimento, né, do país, na reindustrialização, na retomada do crescimento. Eu acho que você faz justiça apenas. E a PGR também, eu acho que o Ministério Público vai ter que fazer sua autocrítica e ver o que aconteceu nesse último período. O Ministério Público já não falou aqui. Mas você acha que não haverá nenhum militar de alta patente, militar das Forças Armadas, indiciado e denunciado? Eu acho que pode haver. Perdão, desculpa, Daphne, porque... Só antes de você responder isso, ainda dentro desse militar de alta patente, se vai ser ou não vai ser culpabilizado, indiciado, etc., quando você fala da importância da memória, justiça, verdade e reparação, né? E se a gente pega o que aconteceu depois da ditadura militar, onde houve a lei da anistia, e aí eu pego uma entrevista que eu fiz com a Motirio, Lula tá preso, e a Motirio falando que os militares de alta patente publicavam na revista do Círculo Militar ameaçando Dilma o tempo todo, e isso me valeu uma cartinha do Lula, dizendo que ia me responder. Aliás, Lula, estou esperando essa entrevista até hoje. Claro que o Lula vai dar entrevista só para mim aqui, mas não fazer isso, e aí você fala, eu vejo o ponto de vista do Lula, tem que reconstruir o país, mas não prender essas pessoas que são culpadas por esse atentado à democracia, isso aí não vai permitir, né, que novos golpes sejam feitos, que novas ameaças sejam feitas, né? Porque isso, para mim, é incoerente. Não dá para reconstruir fazendo anistia, ao meu ver. O mote da justiça de transição, na época da ditadura, para que nunca se esqueça, para que nunca mais aconteça. Então, assim, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Era o título inicial do artigo. Então, na verdade, é isso. Se não existir a responsabilização de mando, e ainda por cima, quase que colocá-los como salvadores, eles finalmente não embarcaram, ainda bem, viva, né? Viva aqueles que não embarcaram no quase golpe, realmente vai ficar difícil. Eu acho que isso não pode acontecer, e a sociedade civil, a academia, os juristas, todo mundo, os jornalistas, tem que se insurgir. Tem que fazer aquilo que, eventualmente, por razões X ou Y, a institucionalidade não consegue fazer, né? Nós tivemos militares militares da ativa em motociata, nós tivemos o tweet do general Vilas Boas lá atrás, nós tivemos, sim, a cogitação, né, e a estimulação de militares na formulação disso que poderia vir a ser a desestabilização via manifestações, né, em quartéis,
e a participação disso numa situação definitiva de substituição de regime. Se tivesse acontecido, como falou o ministro Alexandre de Moraes, nós não estaríamos aqui conversando agora. A gente não se dá conta do que seria a vida, né, se o golpe, da forma como foi tentado, tivesse prosperado e tivesse sido conquistado. Né? A minuta do golpe nos levava para uma ditadura, né? Nos levava para... Imagina, se poderiam prender estes ministros que muitas vezes nós nos queixamos porque deixaram passar, né? Deixaram passar tanta coisa. Imagina o que fariam com o MST, vamos dizer assim, ou sei lá, com quem mais, com quais partidos políticos, só para brincar aqui com o Movimento Sem Terra, ou com, sei lá, com a Tereza Cruvinel. Então, assim, eu não sei, com os mais posicionados e tal. Então, eu acho que sim, nós veríamos aí, e temos, assim, a pergunta anterior, né? O que nos traz até a isso? O que nos traz hoje? Claro que a resposta sociológica da economia, tem uma questão antissistema, o mundo inteiro está vivendo sistemas de negação de direitos. Nós vamos fazer um seminário agora em Sevilha com mais de 40 pessoas que vão, inclusive vai o ministro Jorge Messias, o ministro Vinícius também, da controladoria da CGU, vão outras autoridades, e a discussão, a nossa pergunta é uma pergunta só para 40 conferencistas, Tereza, muito interessante, nós vamos transmitir. Que justiça de transição, né, é necessária para tempos de negação? Porque olha o que está acontecendo na Espanha, olha o que está acontecendo em Portugal, nem se fala aí bom, na França também nós estamos vivendo um regime difícil ali, né, ainda mais agora diante do conflito em Gaza, da guerra, né, e tudo isso. Então, a gente, vamos dizer, a situação da extrema-direita no Brasil não é um fenômeno brasileiro, e aí tem muito a ver com o modelo econômico capitalista que nós vivemos. Mas, de fato, as instituições correram muito risco, e a gente não sabe o que seria de nós, e o que seria da democracia e de tudo que isso significa, apesar da destruição do país, de tudo que temos que reconstruir pela frente. Então, não acho que uma coisa exclui a outra. É possível celebrar o 8 de janeiro, é possível fazer memorial, é possível inaugurar o tapete Burle Marx, é possível restaurar o relógio do século XVII, sei lá. E tudo isso é preciso fazer, é preciso celebrar que os poderes, bem ou mal, com suas diferenças tendenciais, partidárias e ideológicas, estão juntos na defesa de um sistema político constitucional, e, ao mesmo tempo, não podemos esquecer do papel de cada instituição naquilo que não foi presente, ou que não foi atuante, ou que foi anômala quando precisava ser firme, e fazer com que as instituições funcionem, como a PGR, por exemplo, que a princípio dá sinais de que vai funcionar. Vamos ter expectativa, vamos ter esperança. Olha só, as instituições vieram em peso, né, naquele dia 9 de janeiro, aquela caminhada que o Lula liderou, do Palácio do Planalto até o Supremo e tal. Mas agora a gente já vê que essa unidade não está tão sólida, né? Os governadores de direita não virão, né? E no dia vieram todos, inclusive Tarcísio, bolsonarista, Mor e tal. Agora de manhã tivemos notícia que o presidente da Câmara não virá, alegou lá doença em família e não virá. Como é que você vê assim? Quero fazer o comentário, já que vocês me dão muita liberdade aqui, eu me sinto muito à vontade. Eu vou comentar, mas sem... a minha opinião e muito, assim, sem muita reflexão. Mas veja que interessante, temos eleição em 2024. Não deixa de ser um teste de posicionamento, né? Então, assim, eu acho que tem esse lado, não sei se é um lado proposital ou não, mas venham, né? Democracia. Quem está com a democracia, venha para Brasília, se puder, ou mande um representante, mas demonstre que está do lado da democracia. Então, assim, de certa forma, eu acho que é um ato que convoca, não deixa de ser, assim, não que seja, mas pode ser também um atestado, né? Lá na hora da coalizão, o que você fez em 8 de janeiro? Você estava onde? Você é o governador que não veio? Entendi, qual é o lado? Então, de certa forma,
meio que dá uma lida no momento político que nós estamos vivendo. Essa transparência tem seu valor de estratégia. Eu acho que temos aí importantes alianças para serem feitas do ponto de vista eleitoral, a partir de abril, a partir de já grandes nomes que estão se filiando a partidos, já estão se aproximando, os jornais aí mostrando isso. Aqui no Rio de Janeiro tem uma movimentação para quem vai ser vice de quem e tal. Então, assim, eu acho que temos aí um teste de fogo, e não é um teste qualquer, não é um teste para o PT, não é um teste para o Lula necessariamente, nós estamos aqui um teste para quem está com a democracia. O governador que não for está mandando um recado muito forte. Então, eu acho que... Eu não sei se vocês concordam comigo. Não, acho que é isso, sim. E não sei se nós vamos transformar essa data numa coisa perene, né? Olha, os militares passaram muitos anos pregando o anticomunismo através da celebração da intentona comunista de 1935. Né? Até poucos anos atrás, eles faziam... eu esqueci a data daquilo, mas acho que é em novembro, se não me engano. Eles faziam um ato nos quartéis para lembrar a intentona comunista, como eles chamavam. Né? Nós devíamos transformar essa data numa coisa perene. Né? Eu acho que será. E cada vez mais adensada no sentido de assim, integridade democrática. Acho que é uma palavra. A gente tem ainda que é uma democracia em um país de extrema injustiça social, racial e de gênero, nós temos aí estudos extraordinários que mostram isso. É uma democracia imperfeita, uma democracia, enfim, com todas as características da sociedade desigual brasileira, mas ela existem critérios de liberdade e de possibilidade de transformação. Mas o que seria, então, no lugar disso? Né? Então, é a negação absoluta de direitos, é o negacionismo e é a violência. Então, acho que temos que celebrar sim, e cada ano ela será mais sólida e mais íntegra no sentido da simbologia. Acho que pegou um pouco de surpresa o fato de termos que pensar novamente a respeito. Eu mesma fiquei um pouco incomodada, porque tive que lembrar de tantas coisas, isso balança um pouco aquele pós-fim de ano, que a gente já está saindo ali do ano novo e cai na real, né? O que nos aconteceu até aqui. Mas eu acho que é importante, porque é o que pode evitar a repetição de situações como essa. E amplia a absorção da importância disso pela população, né? Se a gente ficar todo ano falando em democracia, isso amplia. Porque acho que a narrativa deles, ela ainda pega algumas pessoas. Né? Eles falam tanta mentira sobre o 8 de janeiro, que teve infiltrado. Você sabe que eu estava lá, eu tive lá umas confusões, eles me pegaram e tal, e eu escutava de muitos deles, são os petistas infiltrados. Né? Depois teve a negativa de que não foi tentativa de golpe. Você vê que aqueles 30 senadores soltaram uma nota sexta-feira dizendo que não houve tentativa de golpe. Então, a gente precisa de neutralizar essa contranarrativa deles também, né, com a repetição dos atos. Mas vamos encerrar, né, Daphne, que é a dona do relógio. Quero agradecer muito a Carol, o tempo que ela nos dedicou e a nossa comunidade. A comunidade agradeceu muito, te mandou muitos louvores aí, que estão lá no chat, no YouTube. E foi muito bom te agradecer demais. Muito obrigada a vocês. Antes de você terminar, antes de você se despedir, Carol, deixa eu ler aqui os superchats. E só lembrando que o Chico Vigilante mais cedo disse que houve, sim, golpe. O que não houve foi sustentação desse golpe. Então, é importante ele falar assim dessa maneira, né, para a gente também lembrar que foi muito sério o que aconteceu. Queria agradecer ao perfil Militantes em Cena, que presenteou com 5 assinaturas da TV 247. Então, também tem essa possibilidade, gente, vocês darem de presente assinaturas do 247. É isso que sustenta aqui a nossa mídia progressista. Obrigada aqui ao perfil Militantes em Cena, a Eliana Araújo, Eliana Rocha, da onde eu tirei Araújo, que disse que os poderes não estão juntos, o Lira meteu um atestado. Ela disse aqui, o Olavo Lins, Maceió, hoje será às 15 horas no calçadão da Produban, convocados por centrais, movimentos sociais, militantes e
partidos. A Ana Márcia Micho, como Lula pode tomar atitudes radicais sem antes se fortalecer? O Ricardo Souza pergunta se o Aras pode responder por prevaricação. A Rose, lembrem-se que o ministro Toffoli figurava na lista do projeto golpista como ministro seria preservado no STF. Agradecer a entrada de Petúnias Grand Blue aqui para a nossa TV 247. Muito bem-vinda, Petúnias. Jairo Coelho, respondendo a Tereza, acho que quem tirou a rolha da garrafa com um demônio foi o José Serra, que despertou e assanhou a extrema-direita, atribuindo à presidenta Dilma os cometimentos de temas sensíveis a uma suposta religiosa. E, então, agradecendo aqui ao Jairo Coelho, ao Aníbal Fontoura também, e só dando a informação, antes da gente finalizar, que o Ricardo Lewandowski está, nesse momento, no gabinete do presidente Lula, e o comentário que está rolando por aí é que ele pode ser o novo ministro. Então, não sei se vocês quiserem pegar um minutinho cada um e falar sobre isso, só para a gente finalizar aqui, querendo estender esse bom dia. Tem jeito, né, Carol? Tem jeito de ser convite, né? Tem jeito, vai dar muito peso, muita legitimidade para o Ministério da Justiça. Espero que possa também dar continuidade a alguns projetos que estão muito bem encaminhados. Acho que os secretários e as secretárias que eu conheço dentro do Ministério fizeram um bom trabalho, conheço vários deles, e admiro, porque vi por dentro também como estavam acontecendo as medidas. O próprio Capelli merece os parabéns pela atuação desde o primeiro momento. Acho que os candidatos que estavam girando os nomes são muito bons também, e eu tenho muita admiração pelo ministro Lewandowski. Vai trazer legitimidade, sem dúvida nenhuma. Perfeito. E acho que hoje também quem não vai discursar e deve ser muito homenageado, nem que seja no palmômetro, é o Flávio Dino, né? Bom, eu sou suspeita, adoro o Flávio Dino. Ele não está entre os oradores, eu acho que ele, né, já está de toga, digamos assim, então... Essa situação que ele ficou na transição é justamente para chegar ao dia de hoje. Então, depois disso, com merecidos descansos de intervalo, logo ele assume com a toga e o ministro da Justiça, do nosso Supremo Tribunal Federal. Mas quero agradecer a vocês, sou fã, vocês sabem disso, e viva a democracia no dia de hoje. Viva! Viva a democracia. Obrigada, Rinalda, junto com a manifestação no MASP às 17 horas. Obrigada, a gente assistam agora os globalistas. Obrigada, Carol, obrigada, Tereza. E a gente continua aqui na TV 247. Cadê nossa vinheta?